virtual. A todos que estão aqui apresentando e também aqueles que vieram para ouvir o trabalho dos colegas e prestigiar o trabalho dos colegas. Sejam todos e todas muito bem-vindos nesse momento de troca de conhecimentos, e cada apresentador terá de 15 a 20 minutos para discorrer sobre seu trabalho. No final das apresentações, no final da totalidade das apresentações, nós abriremos para perguntas, mas vocês podem ir interagindo pelo chat, né, ou anotando as suas perguntas para o final dos trabalhos. Nós iremos começar essa mesa, que é a Tecnologia e Produção, grupo 2. Temos nela o trabalho Estudo e Aplicação de Compósitos Cimentícios baseado em resíduos industriais na construção civil, que será apresentada por Margarete da Silva Magalhães, que é da UERJ. Margarete, então, sinta-se à vontade para compartilhar sua tela conosco. O microfone e câmera estão à sua disposição. Já conseguimos ver sua tela, só não a ouvimos ainda. Ah, sim. É que eu estava compartilhando. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Vendo e ouvindo com perfeição. Fique à vontade. Muito obrigada, Viviane. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer, não é, o Cefet, o professor Ricardo pelo convite e a oportunidade de apresentar um pouco dos trabalhos que a gente desenvolve lá na UERJ. Tá? Eu vou falar para vocês, assim, o tempo é curto, eu vou tentar falar de uma forma mais resumida de alguns dos trabalhos que a gente desenvolve envolvendo o uso de resíduos industriais na fabricação de compósitos cimentícios. Bom, o setor industrial, de uma forma geral, é um dos maiores poluidores do meio ambiente. Por um lado, ele é responsável pela grande quantidade de resíduos gerados no processo produtivo e também pela grande quantidade de CO2 que é emitido para o meio ambiente. Este problema é recorrente, vem sendo enfrentado por nós pesquisadores em conjunto com as indústrias, através de diversas ações que incluem o limite de consumo de energia, o uso de combustíveis com menor fator de emissão de CO2 para o meio ambiente, o uso de recursos, a redução do uso de recursos naturais, redução com tratamento adequado dos resíduos gerados no processo produtivo e o reaproveitamento desses resíduos em novos materiais, sempre agregando valor e transformando-os em coprodutos. Por quê? Por mais que a gente tente reduzir de uma forma significativa a geração de resíduos no processo industrial ou até mesmo no pós-consumo, eles sempre vão existir. Então, vamos trabalhar, vamos tentar aproveitá-lo de uma forma mais equilibrada. Bom, partindo desse princípio, devido às constantes demandas de pesquisa na área, foi criado na UERJ o Grupo de Pesquisas em Materiais de Construção e Tecnologias Sustentáveis, que é formada por professores, pesquisadores de diferentes áreas, alunos de graduação e pós-graduação em Engenharia Civil. O grupo tem como meta o desenvolvimento de produtos conhecidos ou inovadores que utilizam resíduos como matérias-primas, além de conduzir avanços no conhecimento de resíduos importantes já amplamente estudados. Bom, então o objetivo desta apresentação é apresentar para vocês um panorama geral dos diferentes trabalhos desenvolvidos pelo nosso grupo, tá? Basicamente, eu vou apresentar 2 trabalhos, todos 2 com o uso de resíduos industriais, tá? Em compósitos cimentícios reforçados com fibras. Tá? O primeiro é um compósito que foi fabricado com cinza volante. A cinza volante também é um resíduo
é um resíduo da produção de energia em usinas termoelétricas que utilizam carvão mineral. E nesse caso a gente utilizou as fibras que foram fabricadas a partir da reciclagem de garrafas PET. E o segundo trabalho é também o desenvolvimento de um compósito reforçados com fibras metálicas, mas nesse caso a gente substituiu a areia natural, areia de rio, que é comumente utilizada na fabricação de todos os materiais cimentícios, por uma areia de brita, resíduo do processo de britagem para a fabricação de britas de diferentes tamanhos, diferentes granulometrias, tá? A escolha do PET é claro, é até visível, porque o PET é um dos resíduos que mais contaminam o meio ambiente. Segundo a ABPET, que é a Associação de Reciclagem de PET, Associação Brasileira, no ano de 2016, 537 mil toneladas de PET foram produzidas anualmente no país, e desse total, apenas 51% foram reciclados. Os outros 49%, cerca de 263 mil toneladas, foram descartadas no meio ambiente. Esse dado está desatualizado, mas é o último censo que foi realizado no Brasil. E os problemas são visíveis devido a esse descarte inadequado do PET no ambiente. Tá? A areia de brita, também por questões ambientais, a gente a gente quer reduzir um pouco mais do consumo de materiais naturais. A extração da areia em rios e cavas também traz impactos ambientais significativos, e além do custo, né? A areia artificial, a areia que é oriunda do processo de britagem das rochas, ela costuma ser mais barata do que a areia natural, até quando a gente não sabe. Bom, para quem não conhece, tá, ou para quem conhece, vamos relembrar um pouco o que são compósitos. A gente tem vários tipos de compósitos na natureza. Tá? Os compósitos eles são classificados de acordo com os componentes que são utilizados. A gente tem compósitos de matriz polimérica, de matriz metálica, e a gente tem os compósitos de base cimentícia. Tá? Um ou outro, por definição, compósitos, eles são formados por duas fases, a matriz e o elemento de reforço. Tá? Sempre um está trazendo benefícios para o outro. No caso dos compósitos cimentícios, a gente tem concretos, argamassas ou pastas, são materiais à base de cimento que têm um comportamento frágil, quando não reforçados com o aço. Por isso que a gente utiliza a armadura para combater os esforços de tração. Bom, aqui a gente utiliza fibras, tá? Justamente para reduzir a fragilidade, tornando o compósito, um material mais dúctil, tá? Que se eu tiver uma plaquinha, por exemplo, uma plaquinha de argamassa, a um carregamento de flexão, ela romperia de forma frágil, tá? Aqui tem um videozinho de uma plaquinha de argamassa que foi reforçada por fibras de PVA, e a gente acelerou, né, porque esse ensaio demora bastante, e ela mostra um comportamento mais dúctil. A gente consegue deformar até um nível de deformação, essa daqui deformou em torno de 20 milímetros, tá? E esse material, após o ensaio, a gente tem esse efeito, um efeito de múltipla fissuração, tá? Então, o que as fibras fazem? As fibras costuram as fissuras para que ela não rompa de uma forma súbita, tá? Então, elas funcionam como uma ponte de transferência de tensões, transferindo a tensão de um ponto para o outro, que nos permitirá esse comportamento de múltipla fissuração ou um controle de abertura de fissura. Claro, isso depende dos materiais que foram utilizados, da fibra, do teor da fibra, do módulo de elasticidade da fibra, o comprimento da fibra, tá? E a aderência fibra com a matriz. Então, a gente tem muitas variáveis no processo. Bom,
Esses materiais, eles são aplicados em todas as situações onde a capacidade de deformação é o principal requerimento, tá? As fibras não são utilizadas para aumentar a resistência à compressão de um material. Em alguns casos, ela tende a reduzir porque a gente está tirando parte de uma mistura com cimento e colocando fibras, tá? Então, assim, ela tem sido utilizada e pode ainda ser muito utilizada em elementos pré-moldados, como tubulação, telhas, tá? A gente tinha antigamente as telhas feitas, fabricadas com amianto, lembram? Só que o amianto foi banido, por quê? Porque a fibra de amianto é uma fibra com características muito boas e adequada para esse tipo de situação, mas o amianto ele é cancerígeno na fabricação, então ele foi banido na maioria dos países acho que quase todos os países que utilizam o amianto, tá? Então, assim, a gente teve muitos, a gente tem muitos exemplos citados de pessoas que trabalharam na produção da fibra e tiveram câncer. Bom, então, essas são algumas aplicações, mas a gente pode aplicar também o compósito em elementos estruturais, tá? Por exemplo, essa é uma ponte nos Estados Unidos que foi reparado com um tipo de compósito cimentício, tá? É uma argamassa reforçada com fibras curtas de PVA de 12 milímetros de comprimento, é, e a gente tem um compósito de elevado desempenho, tá? Ele também já foi aplicado em reparo de pontes, já foi aplicado em várias outras situações e tem um desempenho de durabilidade muito grande, tá? Bom, então vamos lá aos trabalhos que a gente já desenvolveu com diferentes tipos de compósitos. Primeiro, o compósito reforçado com a fibras de PET. Na formulação desse compósito foi utilizado cimento, cinza volante, areia e água, tá? É uma argamassa e para melhor dispersão das fibras, porque um problema que a gente tem é na dispersão das fibras, aqui foram utilizadas fibras curtas, previamente misturada na argamassa por um processo de pré-mix, a gente precisa sempre de superplastificantes ou plastificantes, tá? Nós utilizamos teores de 1%, 1,5% e 2% de fibras e uma matriz sem o reforço para fins comparativos, tá? A fibra utilizada, nós preferimos começar com uma fibra industrial, uma fibra que pudesse ser utilizada sem a necessidade de confecção das fibras. Então, nós adquirimos uma fibra utilizada na fabricação de tecidos e ela tem 32 milímetros de comprimento, mas é uma fibra extremamente fina, com 14 microns de diâmetro. Então, assim, por ser extremamente fina e ter um comprimento de 32 milímetros, 2% de fibra é muito para a gente conseguir dispersar na matriz e foi o máximo que a gente conseguiu por enquanto, tá? Foram feitos ensaios de flexão em uma plaquinha de 400 milímetros por 60 por 12,5 milímetros e também a gente fez ensaios de compressão, tá? Para verificação do comportamento desse material e 3 amostras em cada situação. As misturas elas foram fabricadas em um misturador próprio para argamassa, os corpos de poro foram fabricados e foram desformados e ficaram em câmara úmida por 28 dias antes da realização dos ensaios. Tá? No ensaio de flexão, esse comportamento da matriz ele é típico. Tá? Quando a gente aplica um carregamento de flexão, e mede a flecha no meio do vão, ele tem esse comportamento, só que quando ele chega na carga máxima, ele rompe, porque ele não suporta um carregamento maior e não tem nada segurando a fissura, como naquela plaquinha que eu mostrei para vocês, tá? Mas quando a gente utilizou 1% de fibra, esse comportamento já modificou, porque as fibras começaram a costurar a fissura, tá? E nesse caso aqui, ele também só apresentou uma fissura, mas a ruptura não foi tão brusca. Houve uma queda e posterior, diz assim que as fibras suportaram o carregamento e o material, a placa, foi se deformando aos poucos,
tá? Mas a gente passou de um comportamento extremamente frágil para um comportamento um pouco mais dúctil. Com 1,5% de fibra, essa cara do gráfico já modificou um pouco mais, tá? A gente tem o quê? Essa tensão aqui máxima pós primeira fissura, ela é um pouco maior, tá? Essa área abaixo do gráfico, que mede a tenacidade do material, ela também é maior do que para 1% de fibra. A tensão de primeira fissura ela não muda, porque até a primeira fissura, mais ou menos, quem governa é a matriz. Com 2% de fibra, a gente já obteve um comportamento de múltipla fissuração. A flecha, ele conseguiu ter uma flecha na deformação de 1,5 mais ou menos, a gente mede aqui pelo maior valor da tensão, e essas quedas que a gente tem aqui é típico de um comportamento com múltiplas fissuras, ou seja, as fibras foram capazes de suportar o carregamento e outras fissuras foram surgindo. Isso é um comportamento mais dúctil do que quando a gente tinha simplesmente a matriz, tá? Essa área abaixo do gráfico também foi muito maior. Na compressão, a gente não se preocupa, a gente quer saber o valor da resistência à compressão, quer saber se ele é dúctil, mas assim, a gente não se importa tanto com compressão, porque a aplicação desse material é mais assim, quando ele é solicitado a flexão, tá? Compressão não é tanto um requisito de projeto, mas a gente precisa se preocupar porque ele tem que ter valores mínimos de resistência, tá? Então, aqui era o comportamento típico da matriz, com uma tensão máxima, ou seja, resistência à compressão de quase 40 megapascal e módulo de elasticidade de 19 gigapascal, tá? Quando a gente colocou, aqui é uma curva média, típica, tá, gente? Desculpa, a gente trabalha com curvas típicas para mostrar a diferença. Com 1% de fibra, olha, o comportamento dele já muda, é um material mais dúctil, a resistência foi um pouco reduzida, porque a gente já esperava, devido ao módulo de elasticidade da fibra, que é muito inferior ao da matriz, tá? E as fibras serem muito finas, que é muito difícil de dispersar na matriz. Então, a resistência caiu um pouco e com 1,5% de fibra, a resistência caiu muito, mas ele se tornou muito mais dúctil, tá? Com 2%, foi parecido com 1,5%. Essa queda aqui, essa redução aqui da ductilidade é decorrente do volume de fibras que a gente utilizou, porque quando a gente coloca um volume mais alto de fibras, se a gente não conseguir dispersar bem as fibras na matriz, ela pode, ao invés de ajudar, ela pode prejudicar um pouco, porque pode induzir uma porosidade maior, tá? Bom, os problemas desse compósito, eu acho que a gente já teve grandes ganhos até aqui, mas a gente precisa dimensionar melhor as fibras, tá? Para que a gente não tenha esse problema de dispersão, de muita variação na resistência à compressão. O outro compósito é um compósito reforçado com fibras metálicas. Fibras são fibras industriais, tá? São fibras metálicas, mas a areia que a gente utilizou é areia artificial. Aqui a gente utilizou um volume baixo de fibras, de 0,32%, e tentamos substituir a areia natural por 100% de areia, ou de areia artificial de 50% ou 100%. Tá? Nós fomos para o extremo e obtivemos um ganho, uma qualidade, resultados bem significativos. Tá? Essas são as fibras. Está acabando? Perdão, é que eu não sei se você está acompanhando a nossa monitora colocando o tempo no chat. Você tem mais 5 minutos apenas, tá bem? Tá, já estou terminando, mas isso eu não consigo ver, não, Viviane. Ah, não, por isso que eu te alertei agora, eu imaginei, não se preocupe. Muito obrigada. Já tem mais 5 minutos, tá? Essas são as fibras industriais, tem comprimento de 60 milímetros, tá? Esse compósito, ele foi fabricado na indústria, tá? Foi um trabalho de graduação, de TCC do nosso aluno, do Mário Periquito. Ele fez a dosagem na usina, utilizou um caminhão betoneira de 8 metros cúbicos para fazer todas as misturas e aplicou essa mistura em um piso, na fabricação de um piso industrial, tá?
Nesse trabalho, nós fizemos ensaio de compressão, de flexão em vigas, mas por ser um piso, a gente precisa saber alguns requisitos de durabilidade. Então, por ser piso, a gente fez ensaio de abrasão também, que é muito importante. A gente percebeu que a resistência à compressão, para 50%, não teve alteração, mas para 100% ele caiu ligeiramente, 9%, mas o módulo de elasticidade não foi modificado. Tá? A resistência à flexão, para 50% também não teve nenhuma alteração, mas para 100% a gente também teve um leve aumento de redução de 12%. Já o ganho mais significativo foi na resistência à abrasão. Esse ensaio é feito passando um material abrasivo na superfície dos corpos de prova, tá? E medindo a perda de massa ou a profundidade do dano. Em ambos os casos, os compósitos fabricados com areia artificial tiveram uma menor perda de massa e profundidade do dano que os compósitos feitos com areia natural, tá? Então, assim, essas são apenas 2 pesquisas que a gente desenvolveu lá. A gente estuda vários outros resíduos industriais, resíduos de aciaria, agregado fabricado com pavimentos reciclados, tá? Então, assim, eu queria agradecer mais uma vez ao Cefet pelo convite e estou à disposição para as dúvidas. Desculpa a correria no final. Tá ótimo, Margarete. Nós é que agradecemos a exposição do seu trabalho. Nós ouviremos agora o próximo trabalho, que vem da UFRJ, uma visão da automação em centros urbanos, que será apresentado por Armando Carlos de Pina Filho. Oi, boa tarde. Já está aparecendo aí a apresentação? Sim, vemos e ouvimos perfeitamente. Ok, obrigado. Bom, antes de mais nada, agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui no Cefet, né? Sempre que eu posso, eu estou participando desse evento que eu acho muito importante, interessante. Quando eu não posso, mando meus alunos de graduação e de pós-graduação para estar participando, né? E eu acho muito legal, até porque eu costumo dizer que eu sou cria do Cefet. Eu tenho aí minha formação de curso técnico em engenharia no Cefet, foram 10 anos que eu passei a minha casa também, e depois a minha formação de pós-graduação fui para a COP, mas sempre que eu posso eu estou retornando ao Cefet, eu tenho amigos no Cefet e gosto muito. Então, mais uma vez eu estou participando do evento e para esse ano, devido a algumas dificuldades aí, né, por conta de tudo que aconteceu, eu achei interessante a gente ter uma apresentação, não de um trabalho mais específico, né, mostrando alguma coisa que a gente tenha feito, não que isso seja ruim, eu já fiz isso em outros anos, mas para esse ano eu resolvi fazer uma coisa mais de um ponto de vista geral, de um tema que eu acho que é interessante e que está crescendo, principalmente lá na UFRJ, onde eu trabalho no programa de engenharia urbana, que é essa parte de automação em centros urbanos, né, que é a própria automação urbana. Como o evento aqui do Cefet ele é muito interessante por ter essa característica de a gente ter um contato com alunos da graduação, mas com alunos também jovens pesquisadores, né, da parte do técnico, né, e até com a comunidade, eu achei interessante poder trazer esse trabalho, né? Então, basicamente, um resumo seria esse que está sendo mostrado, né? Um resumo que, inclusive, eu apresentei, né? Que seria o que? A gente tem uma grande avanço em termos de automação industrial já atualmente, mas a automação urbana ela é pouco trabalhada ainda, né? Principalmente quando a gente vê essa questão do tanto de automação que já existe dentro dos centros urbanos, mas que a gente não consegue enxergar às vezes, né? Ela está presente no nosso cotidiano, mas passa meio que despercebido. Então a ideia é mostrar alguns aspectos relacionados a essa questão da automação urbana, né? Chegando a algumas linhas, né, dentro dessa área, que seria a parte de automação de sistemas urbanos, a parte de automação predial e residencial, que é a chamada domótica, né?
para aqueles que não conhecem o termo, e alguns robôs de serviço, né, que é uma das partes que eu mais gosto por conta da minha formação, né, na parte de pós-graduação na parte de automação e robótica. Bom, então, no primeiro instante, seria interessante a gente falar o que vem a ser exatamente a automação, por que é interessante a gente ter sistemas automáticos dentro não só da área industrial, quanto da área urbana. Bom, em termos simples, né, automação significa o quê? Tornar automático. E por que a gente quer tornar alguma coisa automática, né? Porque qual é a função disso? A função, muitas vezes, é que determinadas ações que a gente tem repetitivas, né, ou às vezes com certa periculosidade, algumas coisas que a gente tem que fazer, de ter esse trabalho repetitivo, essa coisa toda, tornar as pessoas em funções perigosas, ou mesmo até para a gente otimizar certas tarefas, né? Porque o ser humano é falível, né? E a gente tem algumas tarefas que são mais simples, até quando a gente tem uma máquina envolvida. É lógico que a gente não pode jamais de deixar o ser humano à parte, né? Isso é uma coisa importante que se discute muito quando a gente pensa em automação, né? Se você vai inserir máquinas, se você vai inserir sistemas automatizados dentro dos vários ambientes, né? O que vai acontecer com aquela pessoa que antes estava trabalhando? Então, isso é um tema que a gente discute, mas que eu não vou trazer muito aqui para essa apresentação, mas a gente sempre procura trabalhar muito na evolução da pessoa, ou seja, num treinamento, numa nova especialização dessa pessoa que está envolvida num sistema que vai sofrer algum tipo de automação. Então, o que a gente tem são sistemas ou mecanismos que possam controlar seu funcionamento praticamente sem interferência humana, porque a gente procura, de certa forma, que aquela máquina, né, ela funcione com autonomia, que ela possa realizar a tarefa sem a gente estar influenciando muito nisso. Muitas vezes a gente tem um plano inicial que a gente passa para aquele robô, né, para aquele sistema automatizado, mas a gente quer que aquilo seja o mais autônomo possível. É lógico que por trás da automação, o que a gente tem? Uma série de utilização de hardware, de software, né? A gente não pode nunca fugir disso quando se trabalha com automação. E, levando em consideração essa utilização, a gente tem os vários sistemas de controle. Então, num primeiro momento, quando eu falo da automação industrial versus automação urbana, é que, como eu disse, a automação industrial ela já vem de vários e vários anos, já vem desde aqueles primeiros primórdios da Revolução Industrial, né? E isso foi evoluindo muito, principalmente no âmbito da indústria. Uma das mais conhecidas e principalmente as que aplicam muitos robôs são a automobilística, né? Mas existem tantas outras atualmente que se utilizam de sistemas automatizados. Mas a gente não consegue enxergar muito essa questão da automação dentro do ambiente urbano, às vezes porque a gente não consegue detectar isso, mas existe, né? Então, a ideia do trabalho é realmente dar uma visão geral sobre isso e, de certa forma, servir como um incentivo, né, para os jovens pesquisadores que querem buscar uma área interessante, uma área nova, né, para trabalhar dentro do que a gente tem. O mercado está, muitas vezes, saturado em certas áreas. Acho que a automação urbana é um ponto interessante a ser trabalhado. Então, o que é a automação urbana? A automação urbana é basicamente uma linha de pesquisa dentro da área de automação e controle, onde a gente tem a aplicação desses conceitos voltado para a utilização de robôs e para a utilização de sistemas automatizados em centros urbanos. Então, essa seria uma definição. E aí, essa é uma divisão de linhas de pesquisa muito particular minha, né? Não significa que a automação urbana não possa agregar outros conhecimentos, mas eu divido em três partes que eu considero principais, que são a automação dos sistemas urbanos como um todo, a automação predial e residencial, né, que é a própria domótica, e os robôs de serviço, né? Então, eu vou falar um pouquinho, apresentando alguns exemplos, né, de cada um dessas linhas de pesquisa. Com relação à automação de sistemas urbanos, né, a gente tem que considerar que essa automação ela funciona não apenas na questão do controle, da gestão da parte da parte urbana, né, seja na questão de transportes, na questão de água, esgoto, saneamento, né, a parte também de gerenciamento e gestão do lixo, dos resíduos, tudo isso está envolvido, e dentro desse contexto a gente tem sempre alguma coisa relacionada à automação dentro desses sistemas. Na maioria das vezes, né, a gente trabalha muito com o que a gente chama de CCO, que é o Centro de Controle Operacional. Esse centro de controle operacional ele pode ter um sistema de câmeras, né, quando você trabalha
principalmente com a questão de transporte, né? Então, aqui é um exemplo que eu estou mostrando do nosso centro de operação no Rio de Janeiro. Então, você tem toda uma sequência de câmeras que são espalhadas por toda a região, né? E com isso você pode ter um controle geral das funções que estão apresentadas. Isso também funciona para a parte ferroviária, né? Onde você também tem um sistema parecido, mas nesse caso as câmeras elas não são tão necessárias porque você, no caso da ferroviária, você tem a via, né, fixa, né? Enquanto que no transporte você tem uma coisa um pouco mais complicada, e na ferroviária a gente está preocupado muito mais com a questão do próprio elemento, né, o trem ou o metrô, né, e o que pode estar acontecendo ali para evitar colisões ou alguma coisa desse tipo, atrasos. E tudo isso é controlado efetivamente por esse centro de controle operacional. Além dos transportes rodoviários e ferroviários, né, que estão mais inseridos dentro dos centros urbanos, tanto a parte aérea como a aquaviária também tem alguma coisa de controle, mas aí como a gente tem um ambiente mais aberto, digamos assim, o controle é um pouco diferenciado. É lógico que, como eu estou comentando, isso é uma questão mais voltada para o controle geral. A gente tem automação inserida nos próprios veículos, a gente tem automação inserida na própria gestão, né? Uma evolução recente que a gente tem, por exemplo, é o uso do nosso cartão de bilhete único, né? Que antes você não tinha isso, né? Você utilizava só o dinheiro. Então, isso é um tipo de automação também. Então, se eu fosse começar a descrever todo tipo de automação que a gente tem aqui, eu precisaria de muito mais tempo, né? Inclusive, esse é um tema de uma das disciplinas que eu dou lá no curso do programa de Engenharia Urbana, que é a Introdução à Automação Urbana, né? Então a gente tem aí pelo menos umas 30 horas para falar sobre isso. Então eu tenho que resumir tudo aqui em 15, 20 minutos. Então eu estou pegando aí os pontos principais, tá? Além disso, né, como eu comentei, a gente tem o controle, como é feito esse controle através de câmeras. Essas câmeras elas podem estar selecionando determinadas regiões, ou elas podem estar, por exemplo, dentro de locais onde você tem dificuldade para estar enxergando o que está acontecendo. Então, esse é um sistema bastante interessante de automação, né, onde você pode detectar automaticamente incidentes que possam estar acontecendo dentro dos túneis. Isso também existe aqui no Rio, né, onde você tem essa detecção automática, e isso é uma coisa interessante, porque na medida em que você verifica isso, você pode agir, né, as pessoas que vão estar lá controlando isso. Então, como eu falei, é importante que haja automação, sim, mas vai ter sempre alguém, de certa forma, controlando isso, né? A gente não pode nunca abrir mão da mão de obra humana, né, da pessoa. Esse aqui é um outro exemplo interessante, né, que a gente vê direto aí nas nossas vias, né, que são os painéis de mensagens variáveis. É uma automação interessante, né, porque você tem a oportunidade de estar inserindo uma série de avisos, né, quando são necessários, um desses aí com a questão das obras, mas isso é uma coisa bastante interessante. É lógico que quando a gente trabalha muito com a automação, né, dos sistemas, a gente procura o quê? A gente procura o que a gente chama de sistema inteligente, né, que cai exatamente no nosso tema da semana, né, do Cefet esse ano, né, que é essa questão da inteligência. E os sistemas eles têm que trabalhar em conjunto, eles têm que trabalhar de forma integrada, né? Então, por exemplo, a gente usa muito esses sistemas, como a gente usa as câmeras junto com sensores que determinam, por exemplo, a distância entre veículos. E quando a gente faz uma integração disso junto com o painel, tá vendo? A gente acaba tendo uma melhoria do nosso tráfego, né? A gente tem a capacidade de ver certas vias que estão com um trânsito e poder encaminhar os veículos para outras vias, né? Então, essa questão da busca do sistema integrado inteligente é que é algo interessante. Para ajudar também esse sistema, eu cito aqui um exemplo interessante da parte de transportes, que é o que a gente chama de semáforo automatizado ou inteligente, né? Isso é uma coisa que está sendo ainda implementada aqui no Brasil, mas é interessante porque atualmente na maioria dos semáforos que a gente tem são semáforos de tempo fixo, né? Então eles abrem e fecham em determinados momentos. O semáforo inteligente não, ele tem essa capacidade de, a partir de uma automação com esse laço detetor, verificar qual é o fluxo de veículos e, consequentemente, você pode enxergar se você abre ou fecha o sinal com mais ou menor tempo, entendeu? Para que você tenha uma passagem maior ou menor dos veículos. Então, essa questão do semáforo é bastante interessante e ajuda na dinâmica urbana, né, na mobilidade. Além da parte de transportes, a gente também pode ter essa aplicação de sistemas automatizados, né, da automação urbana dentro da parte de água e esgoto, né? Então, principalmente na questão das estações de tratamento. Então, percebam que aqui eu estou mostrando um exemplo de um sistema, de um programa, né, de um software
onde você pode controlar essa questão do tratamento do esgoto, né? Então você tem lá todos os... É interessante que o software, na maioria das vezes, ele é um software bastante intuitivo, né? Ele traz os desenhos, ele traz toda a rede estruturada do que está acontecendo. Isso é para facilitar a pessoa de estar utilizando realmente. Então a gente pode, por exemplo, na parte da estação de esgoto, a gente pode estar controlando as válvulas, pode estar controlando a questão das bombas, né? E tudo isso é importante para que a gente tenha uma boa eficiência do sistema, né, da estação. Aqui é um outro exemplo, né, de um sistema de controle, né, de um software que é utilizado para a parte de tratamento de água. Então, na parte de tratamento de água, alguns pontos importantes que a gente pode estar verificando é a dosagem química de elementos, né? Então, a gente pode, por um sistema automatizado como esse, mudar essa dosagem, né, na medida em que a gente está verificando se tem algum problema com a água, né? A gente são feitos sempre testes, né, para avaliar o que está acontecendo com a água, né? E aí a gente pode estar mudando um pouco esse sistema, né? E é lógico, a gente pode também estar verificando a questão de válvulas, a questão do próprio sistema do tratamento de água. Outro ponto interessante dentro de automação de sistemas urbanos é a parte de limpeza, né? Então aí eu mostro dois sistemas que são sistemas de robôs, digamos assim, mas são sistemas automatizados, né? Um deles, inclusive, foi utilizado aqui no Rio, né, nos desfiles das escolas de samba, né, esse que a gente tem aí o Gari trabalhando. Ele é como se fosse um robô, é controlado ali e você tem uma limpeza. Atualmente a gente tem sistemas mais modernos, né, como esse que está sendo mostrado aí à direita, que tem um valor muito alto, né, não sei quanto está atualmente com essa variação do dólar, essa coisa toda, mas percebam que existe uma evolução muito grande do nosso sistema de limpeza, né? Esse à direita é uma coisa bem mais moderna, foi trabalhada muito nos países orientais. Diga, alguém quer perguntar alguma coisa? Seus últimos 5 minutos. Sim, sim. Aqui a gente tem um sistema pneumático, né? Que é bastante utilizado para distribuição do lixo, né? De acordo com o tipo que a gente tem. É um sistema dessa empresa Envac, sueca, muito utilizado em países europeus, principalmente na Espanha. Ele pode ter ou não um sistema integrado com o caminhão. E com relação à energia, a gente tem o Smart Grid, né, que é sempre importante, principalmente quando se tenta se trabalhar com energia renovável, né, a utilização de aerogeradores, painéis solares, tudo isso é importante. E, novamente, o Smart está integrado aí, né, a parte da inteligência, né, então a gente tem isso muito na parte de energia também atualmente, então a automação urbana está inserida também nesse contexto da questão de geração e transmissão de energia. Com a parte de automação predial e residencial, né, que seria a domótica, a domótica é basicamente a integração entre essas tecnologias de automação aplicadas a residências, né, buscando sempre a praticidade, conforto, segurança e economia de energia. Isso foi iniciado em 1920, né, com o surgimento dos primeiros eletrodomésticos, ou seja, já fazem aí 100 anos, né, que a gente começou com isso. E a gente tinha no início lá, já na década de 20, né, a gente tinha a chamada Casa do Futuro, que depois se transformou no que a gente chama atualmente de casa inteligente, né, o Smart Home, que está se encaminhando para uma casa digital devido à nossa utilização constante, né, da internet, da transmissão de dados, que é o que a gente está fazendo exatamente agora nessa apresentação. Então você pode estar tendo isso controlando vários sistemas da sua casa, né? Essa é uma figurinha que eu acho bastante interessante, onde você pode estar controlando aí os diversos sistemas de acesso, de iluminação, a parte de alarme, de conforto, né? Tudo isso inserido. É lógico que por trás disso a gente tem estruturada, né? Tanto da rede elétrica quanto da rede de conectividade com a parte do controle de automação. Então isso é uma coisa que é interessante de se estudar também. Aqui novamente é um software de domótica e a gente tem essa, como eu falei, tudo está relacionado muito a essa custa do hardware e do software, né? Só um exemplo, né? Infelizmente aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando, né, em termos de domótica, né? Percebam que nos principais países a gente tem uma porcentagem muito maior de automação residencial e domótica, enquanto que no Brasil isso ainda é muito pequeno, né? E para fechar, falando um pouco de robôs de serviço, né? Robótica é essa ciência que estuda essa parte da tecnologia, né? O robô é o objeto de estudo, digamos assim, e os robôs de serviço são aqueles para tarefas gerais. Então a gente pode ter, por exemplo, robôs para limpeza, né? São os atuais aspiradores de pó, né? Esse à esquerda é industrial e à direita são os residenciais. Pode ter limpadores de piscina, né? Já vejam que
é um pouco mais diferente o design, assim como cortadores de grama, e existem vários outros tipos de robôs, né? Pode ser para patrulhamento, né? Pode ser parte dos drones, né, que são muito utilizados. O robô serpente, né, é muito usado para resgate e salvamento em locais de difícil acesso. Esse aqui é um robô para combate a incêndio, né? Inclusive é desenvolvido no Brasil pela Armitec, é o Saci, né? O Saci Robot. E esse aqui é um de mais com fins de carregamento. Foi idealizado para fins militares, né? Isso acontece muito na robótica, né? Os robôs são idealizados para fins militares, mas depois a gente tenta sempre buscar alguma aplicação mais sociável, digamos assim, né? Então, basicamente, a gente tem essa implantação dos robôs, e a visão que a gente tem atualmente é que a gente tem muito das robóticas aplicadas para tarefas domésticas ou entretenimento, né? Então, esse gráfico mostra exatamente isso, essa função muito da robótica dentro desses dois ambientes, né? Então, isso é basicamente uma visão geral. Como eu comentei, é muito difícil da gente poder estar resumindo tudo isso em 15, 20 minutos. E aí, que aqueles que tiverem interesse, né, tiverem incentivados pela apresentação, então os meus dados, tá? É a minha forma principal de contato. E eu agradeço novamente pela oportunidade. Desculpe se eu passei um pouco do tempo, mas acontece, a gente fica meio que entusiasmado e acaba perdendo um pouco mais. Obrigado. Nós é que agradecemos a apresentação do seu trabalho. Agora ouviremos a importância da evolução das fibras ópticas no contexto da pandemia do Covid-19, com Tito Gonçalves de Souza, do Cefet Campus Nova Iguaçu. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, vou abrir aqui minha apresentação, tá? PowerPoint. Já apareceu para vocês? Sim. Então, pessoal, o tema da nossa palestra é a importância da evolução das fibras ópticas no contexto da pandemia da Covid-19. Então, me apresentando, eu sou o professor Tito Souza, do curso técnico integrado em telecomunicações aqui do campus Nova Iguaçu. Aí tem um sumário da minha apresentação. Bem breve, falarei um pouco sobre a introdução, alguns dados estatísticos que eu tirei de site, principalmente da Agência Nacional de Telecomunicações, da Anatel. Vou falar um pouquinho sobre infraestrutura de rede, tá? A linha do tempo das comunicações óticas, a evolução dos projetos da fibra multimodo, depois a evolução do projeto das fibras monomodo, conclusão e finalizando com as referências e eu pretendo mostrar o site para vocês do sistema agregador da internet no Brasil, tá? Então, o objetivo dessa apresentação foi juntar o meu curso de telecomunicações e com a situação que a gente vive hoje de pandemia, tá? Então, devido ao crescimento do trabalho remoto, dos estudos, como a gente está fazendo agora, de forma remotamente, através do Teams, houve um crescimento do home office, tá? E esse isolamento social provocou um aumento do tráfego de dados, né? Então, para vocês terem uma noção, quando a gente está fazendo essa videoconferência aqui, essa videoconferência, ela tem exigência de configurações de rede. Então, você precisa de uma banda larga estável, confiável,
aproximadamente de 5 a 10 mega, porque você fazer uma videoconferência como a gente está fazendo aqui ao vivo é diferente de você colocar, por exemplo, um vídeo no YouTube para você carregar, para você assistir. Então, a demanda da rede de largura de banda aumenta, tá? Com as lives, quantas lives a gente não viu durante essa época? Então, tudo isso demanda de largura de banda da minha rede. E essas pessoas trabalhando em casa, o que acontece? O serviço que era realizado nas empresas, esse serviço, na verdade, está sendo realizado agora na forma de casa, em casa. Então, você tem o que a gente chama de virtualização. Então, toda aquela comunicação que é realizada dentro da empresa está vindo para dentro de casa. Então, olha só o processo que você tem de levar essa virtualização dos processos das empresas para casa das pessoas. Então, nisso você precisa de estabelecer VPNs, redes seguras, para que esse processo aconteça, tá? E a digitalização dos processos também. Então, você nas empresas, você assinava um papel. Hoje em dia, você tem que digitalizar tudo isso, mandar para a sua empresa, através de processos diferentes de digitalização. Tudo isso demanda banda, demanda largura de banda, tá? Então, estou aí com os dados que eu tirei do site da Anatel para a gente ver como foi a evolução do aumento do tráfego na internet no Brasil. Esse aqui é do período de 2 a 8 de março, antes da pandemia, tá? Aí ele faz uma referência a partir da semana 16 a 22 de março. Houve um crescimento de 116% do tráfego. De 23 a 29 de março, 140% de aumento de tráfego em relação à primeira semana antes da pandemia. 30 de março a 5 de abril, 150% em relação à primeira semana. E já na semana de 23 a 29 de março, teve um aumento de 200% em relação à primeira semana antes da pandemia. Então, a gente está vendo que houve uma sobrecarga da rede. Houve um aumento do tráfego de dados. Então, o sistema gestor da internet no Brasil fez essa medição e a gente chegou no dia 23 de março a um pico de 11 terabits por segundo. Tá? Isso equivale a 13.200.000 domicílios assistindo vídeos em alta definição simultaneamente. Então, para vocês verem como a exigência da rede ela é sobrecarregada. Tanto que a gente está no Teams aqui, por exemplo, no Cefet, eu estou dando aula aqui para o meu curso técnico. Quando diz que a rede fica ruim, eu tenho que desabilitar o vídeo, porque o vídeo consome mais largura de banda que eu só falar com vocês só pelo áudio, tá? Então, nisso tudo, explicando um pouquinho da infraestrutura de rede. Então, o que houve? O backbone, majoritariamente, você tem, de forma majoritária, as fibras óticas instaladas. O que é esse backbone? É onde você tem o tráfego principal da rede, onde você tem a troca de dados entre os servidores, tá? Então, nessa pandemia, o que houve? Houve uma migração, um aumento de dados, tanto no backbone como nas redes de acesso. Mas houve uma migração de aumento de tráfego mais próximo dessa área mais próxima do cliente, daqui de casa, entendeu? Então, essa rede de acesso aqui, ela não é tradicionalmente via fibra ótica. Agora que a gente vê essas propagandas das empresas, vou levar fibra para sua casa, para sua residência, só que você tem que ter uma noção. Às vezes não é para você dizer que tem fibra ótica na sua casa, você tem que ver a caixinha com a fibra chegando em si no equipamento. Às vezes tem uma rede que eles chamam de HFC, que é híbrido de fibra cabo coaxial. Então é fibra até o poste, mas chega na sua casa cabo coaxial. Então, essas exigências de largura de banda que a gente tem na pandemia torna a fibra ótica importante. Por quê? Porque ela que torna as comunicações mais velozes e mais estáveis.
ela que propaga ela que permite uma comunicação mais estável, tá? Que é suficiente para suprir esse aumento de largura de banda que a gente está tendo nesse home office, nesse trabalho remoto, nesses estudos, pessoal que fica em casa, tem muita live, né, pela internet. Então, a fibra ótica, ela é um meio de comunicação ideal para a implementação da inteligência artificial, que é o nosso tema nessa CPEX 2020, tá? Porque a gente fala muito de inteligência artificial, como o nosso colega falou na outra apresentação, a inteligência artificial se baseia na lógica, no software. Mas quem vai propiciar essa inteligência artificial é a parte física, o hardware. Então, o meio ideal para você propagar, para você difundir a inteligência artificial, com a virtualização, digitalização dos processos, são as fibras óticas, justamente por 5G que vai vir daqui para frente. Então, exemplos que você tem. Você tem exemplos, câmeras de segurança que, hoje em dia, que utilizam inteligência artificial. Câmeras de segurança que mapeiam aglomerações. Aplicativos de monitoramento de casos por geolocalização. Então, o celular tem o GPS ativado, então você consegue mapear onde está tendo casos de Covid, aquele aplicativo Dados do Bem, né? Então, o pessoal se cadastra lá, coloca os sintomas, tudinho, e vê se ele faz o teste. Então, pelos dados que ele coloca no aplicativo, a inteligência artificial, a nuvem, esses dados processados na nuvem, consegue saber em quais pontos da cidade está havendo mais casos de Covid-19. Outro exemplo para utilizar a inteligência artificial com fibra ótica, na telemedicina, para você ter uma conexão estável, para você estar tratando com o seu médico de forma remota, o ideal é que você tenha uma conexão mais veloz e mais estável, para não ficar caindo. Se você estiver numa rede móvel, o 4G, ele ainda não propicia essa característica de latência, de jitter, ou seja, de retardo da rede, para, por exemplo, você fazer treinamento online prático para você manusear algum equipamento hospitalar. Então, por exemplo, suponhamos que um funcionário em algum hospital tem que fazer algum treinamento em um robô e o médico está à distância fazendo esse treinamento. Então, você jogar isso para uma rede móvel não é muito confiável, porque a latência e o jitter são grandes e isso pode comprometer esse treinamento. Então, se você colocar isso através de uma fibra ótica, você tem uma conexão mais estável, mais veloz. E complementando, você tem com o 5G, que a gente vai ver mais para frente daqui, não nessa apresentação, mas com a implementação do 5G que está estudando pelo governo, que aí você vai poder ter essa conexão mais veloz, mais estável, também de forma remota, né? Você vai poder manipular, por exemplo, um robô mais facilmente. Então, partindo agora para uma área mais técnica, então, como é que se deu esse impulso das comunicações óticas que permitem essas comunicações mais velozes, mais estáveis e a implementação da inteligência artificial? Se deu a partir da década de 60, né, com a invenção do laser. Foi aí que começou, tá? Então, a partir daí, tentaram implementar meios elétricos para a propagação desse laser de forma que sofresse uma menor atenuação possível. Então, as primeiras fibras óticas de vidro, elas tinham uma atenuação muito grande, 20 dB por quilômetro, tá? Aí, já em 1973, 66 para 73, você já teve uma diminuição razoável, de 5 dB por quilômetro, no comprimento de onda de 850 nanômetros, como se fosse a frequência, o inverso da frequência. Já em 1976, já caiu para 0,47 dB por quilômetro, no comprimento de onda de 1.200 nanômetros. Tá? Quando você, aqui,
quando você tem 3 dB de perda, você tem uma diminuição na metade da potência da atenuação que cai o sinal. Então, você já teve uma evolução bastante grande, né, de 5 dB para 0,47. Hoje em dia, você já tem sistemas de fibra ótica operando com meio dB por quilômetro. Então, isso propicia que essas fibras se propaguem a comunicação por longas distâncias, tá? E com baixa atenuação. Por isso, o fato das fibras óticas serem as mais utilizadas para as conexões mais velozes, de maior largura de banda e mais estáveis. Então, da invenção do laser aos sistemas atuais, FTTX, que é o sistema de fibra levado até a nossa casa, por exemplo, Fiber to the Home, Fiber to the Curb, que é a calçada, por exemplo. O avanço das tecnologias das fibras óticas, o surgimento de novas janelas de transmissão, que são novas frequências para se propagar dentro da fibra ótica, com novos componentes e sistemas, como o amplificador óptico, que propicia o aumento da cobertura dessas fibras óticas. Então, até o início dos anos 80, os sistemas comerciais que se tinham utilizavam fibra multimodo. Fibra multimodo é aquele que possui um núcleo aproximadamente de 62,5 a 50 micrômetros, tá? Então, quando você vai emendar uma fibra multimodo com outra, é mais fácil do que você emendar uma fibra monomodo, que tem um diâmetro do núcleo entre 8 e 10 micrômetros, tá? Então, você tem uma maior eficiência de acoplamento justamente por causa disso. Com a evolução dos projetos da fibra monomodo, o que se percebeu? Então, como você tem um núcleo menor, você começa a ter uma baixa abertura numérica, ou seja, uma baixa captação de energia luminosa através da fibra pelo pequeno tamanho do núcleo. Dificuldade para acoplar as fontes de luz LED, e depois isso foi superado com o advento do laser. Controle mais preciso do alinhamento na fibra. Então, para você alinhar um núcleo de 8 micrômetros com 8 micrômetros, por exemplo, é mais difícil que você alinhar 2 núcleos de 62, 50 micrômetros, tá? Isso é feito em máquinas de fusão, Então, no início dos anos 80, eu tinha 2 comprimentos de onda, ou seja, 2 frequências para se propagar, 1310 e 1550. Então, com nanômetros. Então, com a evolução da tecnologia das fibras monomodo, eu consegui o quê? Eu consegui, através das máquinas de fusão, como um exemplo, eu consegui fazer emendas mais precisas, então isso estimulou o uso das fibras monomodo para sistemas de alta capacidade e longa distância, tá? Então, finalizando a minha apresentação, só que eu tirei da página fonte da Anatel, mas é um decreto que foi publicado pelo governo, que torna também, além de alguns serviços, as telecomunicações e a internet como serviço essencial nessa época de pandemia. Então, para ver como a gente está trabalhando num setor importante durante essa pandemia, tanto que as telecomunicações são responsáveis por aquilo por a gente estar fazendo essa CPEX de forma remota, por estar assistindo a aula remota, ok? Então, qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega é que a importância dos sistemas de comunicações óticas para suprir a demanda do tráfego de dados global durante e pós-pandemia. Essas são algumas referências do meu trabalho. E, para finalizar, eu só queria compartilhar uma tela aqui com vocês desse site aqui do núcleo do sistema agregador da internet no Brasil. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou parar a apresentação. E vou tentar compartilhar minha segunda tela. Estão conseguindo ver? Acho que carregou agora. Então, para vocês verem, aqui está o agregado de bits por segundo
que a gente tem ao longo dos anos. Então, para vocês verem como aqui, ó, eu tive um salto em março de 2020 dos dados que são trafegados pela internet no Brasil. Tá? Então, olha só como continua aumentando. Então, aqui eu tenho, durante um ano, dá para ver aqui que em março você teve um aumento, né? Aqui são outras diferenças de como acontece por semana e por dia, né? Quando aqui fica mais fácil de visualizar, você tem aumento de tráfego 8 da noite, depois você vai diminuindo meia-noite, 4 da manhã aproximadamente é o menor, e depois vai aumentando 8 da manhã, meio-dia, até chegar o maior tráfego 8 horas da noite. Então, isso aqui é o comportamento na semana, isso aqui é o comportamento mensal. É isso, pessoal. Espero ter passado um pouco dos meus conhecimentos sobre essa área de fibras óticas e agradeço. Ótimo, Tito. Nós aqui agradecemos a sua apresentação. Iremos agora para o trabalho Inovação, Tecnologia para Soluções em Engenharia e Medicina no Trabalho, de Márcia Verena Firmino, de Paula, do Cefet Campus Maracanã. Ok, vou apresentar minha apresentação aqui, vou compartilhar com vocês. Vocês estão visualizando? Sim, já vemos e ouvimos perfeitamente. Tudo bem, ok. Obrigada, Viviane. Bom, boa tarde. Eu sou a Márcia Verena, eu sou aluna do curso técnico subsequente em Segurança do Trabalho, pelo campus Maracanã, Cefet, e também graduanda do curso de Engenharia de Produção pela Unirio. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre algumas inovações tecnológicas, né, dentro da área de saúde e segurança do trabalho e explicar um pouquinho de como que essas inovações, né, essas soluções podem ajudar nessa área. Bom, vamos lá. Bom, hoje a gente consegue perceber muito que a tecnologia ela está em todos os lugares, né? Ela está no nosso trabalho, está na nossa escola, né, na universidade, no caso para quem estuda, está também em casa, está na comunicação, está em todos os cantos, né? E isso é muito importante porque para a evolução mesmo da sociedade. Então, conforme a gente vai avançando, né, a gente percebe esse avanço de tecnologia, a gente vai avançando em outras questões. Só para sinalizar aqui, vocês estão vendo a parte da produção, o slide da revolução? A tela que está aparecendo é qual a importância da inovação tecnológica. Porque eu acho que aqui para mim travou. Deixa eu ver se eu consigo... Tenta atualizar o navegador. Agora foi. Pronto, entrou. Porque pensar soluções para SST, é isso? Porque na verdade é o anterior ao que estava. Tudo bem. Tenta novamente aí. Não tem problema. Faz outra tentativa, de repente ele funciona. Porque até tá compartilhando, mas para mim aqui parece que congelou.
A tela que aparece é Por que pensar em soluções para a SST? Travou para mim. Bom, eu vou falando, se de repente ele destravar. Então, e aí a gente percebe que a revolução, né, industrial, no slide que eu apresentaria aqui, eu trago as 4 revoluções ao longo dos anos, né? Então, a primeira revolução industrial no século XVIII foi a que deu um start no impulso mesmo da tecnologia, né? E aí, nesse caso, as indústrias começaram a substituir o trabalho manufaturado pelo de máquina, né? Então passou-se a utilizar máquinas modernas, né? A questão dos avanços do sistema de águas, de máquinas a vapor nesse período. E aí depois, em seguida, vem mais a segunda revolução, né? Que destaca o ponto dos processos de massa, né, nas indústrias e de produção em massa, né? E a terceira revolução já traz mesmo a questão do uso de computadores, de rede, isso lá por volta de 1960, né? E hoje a gente já tem a quarta revolução industrial, que traz esses mecanismos todos de rede, de computação, mais atrelados às questões de tecnologias cibernéticas, né? E aí a gente também vê muito a questão de Big Data, de inteligência artificial e também aprendizagem por máquinas. Agora acho que está passando. Agora está passando. Bom, e aí a gente pensa, né? Qual é a importância da inovação tecnológica? Eu destaco 3 pontos para essa importância, que um é a melhoria contínua, né? A gente consegue ver uma melhoria através também dos avanços da tecnologia e a utilização da ferramenta do PDCA para facilitar na promoção das ações contínuas e corretivas imediatas, auxilia muito as empresas porque elas conseguem obter melhores resultados e também promover a prevenção de acidentes na segurança e saúde dos trabalhadores. Outro ponto de extrema importância é o aumento da produtividade e da lucratividade com qualidade. Então, os processos passam a ser mais eficientes, né? E a qualidade também fica mais aperfeiçoada. E o outro ponto é que a inovação tecnológica é capaz de nos trazer um gerenciamento de forma mais rápida e eficiente do desempenho dos trabalhadores, né, das suas atividades e outros dados também relacionados ao trabalho. E aí vem a questão de por que pensar em soluções para a SST, né, Saúde e Segurança do Trabalho. Primeiro que com esses desafios da indústria, indústria 4.0 ou fábrica inteligente, né, e os avanços da tecnologia, tudo isso requer, né, demanda novas formas de gerenciamento, né, de organização do trabalho. E isso vem acelerando muito, né, esse contexto, assim, de uns 5 anos para cá, vem acelerando muito a forma como o trabalho é colocado, é feito, é realizado. E com isso também a gente percebe a questão da gestão de mudanças de processos e de máquinas, né? Porque não adianta a gente sofrer esse avanço todo tecnológico e ainda manter uma postura rudimentar, né? Ou mesmo pensar de uma forma rudimentar para essas questões todas. Atualização e otimização de procedimentos que também já andam em conjunto, né, com a tecnologia. E aí eu trago uma figura mostrando a melhoria contínua do processo, né, uns 4 passos aqui.
e é quase, assim, basicamente do PDCA, né, que é o Plan, Do, Check and Act. Então, você consegue ver o sistema rodando, né, num processo de melhoria. E aí também o setor produtivo, operacional, a gente acaba visualizando como o setor que maior se beneficia por essas tecnologias, né? A área de SST também pode se beneficiar bastante, né, com o uso adequado de equipamentos e implementação de tendências tecnológicas. E aí eu trago aqui os benefícios da tecnologia aplicadas à área de SST, né? E aí eu trago aqui 3 pontos. Obviamente que o tempo é curto para discutir tudo, mas esses são os principais. E os softwares de gestão é o que a gente vê mais nas empresas, né? O software ele consegue gerenciar, né, por meio de um sistema integrado de gestão. Você consegue integrar todas as ações de saúde e segurança do trabalho, né? E também as questões de meio ambiente, né? Que a gente não pode deixar de lado, porque os processos de gestão ambiental também caminham com a área de segurança do trabalho. Então, esses softwares eles acabam ajudando no processo de, por exemplo, entrega, troca e devolução de EPIs, registra todas as ações, gerencia os treinamentos e os simulados realizados, consegue monitorar também em tempo real, e isso também por aplicativos, o desempenho da área de segurança, né? Além de eliminar o tempo gasto de elaboração de relatórios. Na área de segurança, a gente faz muitos relatórios técnicos e isso demanda um certo tempo. Então, muitas vezes, você tem que dividir o trabalho do técnico. Olha, um vai ficar no chão de fábrica e o outro vai ficar na parte de gestão, né? Manuseando documentos, recebendo fichas, enfim, entregando fichas. Então, são muitos papéis, são muitos documentos. Então, esses softwares acabam ajudando nos relatórios de forma a simplificar um pouco esse processo, né? Mas sem deixar de detalhar as informações que a gente mais precisa nessa área. E aí depois vem os robôs, e aí os drones também junto, e a questão da automação, que podem realizar manutenções e trocas de peças, né, nos maquinários, de forma a evitar riscos de acidente para os trabalhadores. Eles podem agilizar a avaliação desses riscos na fábrica, principalmente, né, no setor produtivo, e automatiza também um processo de comunicação entre o operacional e o de gestão, né? Depois tem a questão da tecnologia wireless e os sensores, que auxiliam muito no mapeamento de antecipação de doenças ocupacionais, né? Então, essas tecnologias conseguem prever doenças, principalmente em ergonomia, doenças, por exemplo, LER, né, de LER-DORT, que um colaborador possa vir a ter por um esforço repetitivo. Aqui eu trago já as soluções, né? E nesse primeiro ponto é a solução para a inspeção de segurança. O profissional de segurança realiza inspeções, né, periodicamente, e aí está uma solução do drone, né, no uso de inspeções locais específicas de difícil acesso, né, que podem oferecer riscos ao trabalho humano, principalmente em ambientes de trabalho como trabalho em altura e espaços confinados. Então, são 2 lugares, né, são 2 ambientes onde o drone pode, por exemplo, estar atuando na investigação, no mapeamento e no registro fotográfico do ambiente de trabalho.
Nesse caso, né, a figura que eu trago aqui, o drone ele foi utilizado para manuseio de carga, né, que também é uma preocupação muito grande dentro da questão de riscos ergonômicos, porque muitos colaboradores tendem a apresentar doenças relacionadas à Lerdort por conta do movimento repetitivo e de postura inadequada. Então, nesse caso, o drone ele ajuda muito a operar, né, esse tipo de tarefa. Aqui eu trago soluções para ergonomia. Na primeira imagem tem uma solução relacionada ao método participativo para ergonomia de concepção. E aí, nesse caso, a gente não tem o hábito de pensar, de prever, né, riscos quando a gente começa a montar, fazer um projeto, né? Então, geralmente você chega numa fábrica, já está tudo instalado lá, a máquina está lá, o dono da empresa colocou tudo lá e aí, olha, está aqui, você pode começar a trabalhar, se precisar usar a EPI, você vai usar e tudo mais. Mas o colaborador já chega num ambiente que já está projetado, né? Então, ele encontra alguns desafios ali por conta da questão da ergonomia, que muitas empresas não dão importância, né? Mas agora vão precisar dar importância por conta do E-Social e por conta do GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, pela mudança da NR1. Então, nessa primeira figura, vocês podem observar que aqui é numa montadora, né, quer dizer, uma indústria automobilística, e os funcionários conseguem sentar numa cadeira ergonômica, todo equiparado, né, ele está ali todo paramentado, e daí isso já foi feito, isso tudo foi realizado, desenhado no projeto, né? Ou seja, pensou-se numa ergonomia de concepção, né? Antes mesmo de toda a obra, de tudo, já pensou-se no espaço onde esse trabalhador poderia trabalhar sem riscos ergonômicos. A segunda imagem já retrata a questão do exoesqueleto, que é um dispositivo, na verdade é como se fosse uma órtese, né, robótica, capaz de detectar os movimentos em tempo real e reagir a eles para manter a postura adequada. Essa tecnologia vestível, né, que é uma vestimenta, não chega a ser um EPI, né, é uma tecnologia vestível. Então, por meio de inteligência artificial e aprendizagem por máquina, o colaborador veste, né, e daí ele começa a realizar a sua atividade. Márcia, 5 minutos. Ok. E nesse ponto, o colaborador ele consegue realizar uma postura adequada, né? Realizar o seu trabalho, porque muitas vezes nas montadoras, eles, numa jornada de trabalho, acabam realizando uma média de 550 repetições. Então, o dispositivo acaba funcionando como um recurso para redução de fadiga. Depois, na outra imagem, sensores wireless, né, colocados nos trabalhadores, a fim de mapear em tempo real, e aí ele usa também, algumas vezes, o óculos simulador, movimentos, né, que trazem informações sobre riscos ergonômicos no ambiente de trabalho. Bom, e aí eu trago também soluções para treinamentos e capacitações, o uso da realidade virtual, né? A realidade virtual já é muito bem conhecida no meio do entretenimento, né? E a gente pode utilizar essa solução para a área de segurança do trabalho, de forma que o colaborador possa emergir, né, nesse ambiente e ele possa realizar a sua tarefa, né? Ele
auxilia no sentido dele estar capacitado e preparado para a realização das tarefas, e também essa tecnologia acaba facilitando na análise de comportamento desse colaborador, para identificar falhas e padrões a serem solucionados, né? E isso é muito interessante, que algumas empresas estão usando até jogos simuladores para simular acidentes de trabalho, né? E situações de incêndio também. Então, é um recurso bastante interessante, né? E o custo dele também não é tão alto para as empresas. E nessa terceira imagem, eu trago aí a questão da realidade aumentada, né? Que também algumas empresas acabam utilizando para ajudar a conhecer como funciona um determinado equipamento. Nesse caso, a diferença da realidade aumentada para a virtual está no sentido da imersão, né? A realidade aumentada não faz a pessoa imergir ali. Na verdade, é o objeto que ela centraliza, que fica num formato em 3D, né? E aí pelo tablet ou pelo smartphone, a pessoa consegue visualizar e obter informações virtuais acerca desse maquinário, né? Caso ele não saiba como funciona. E, por fim, eu quero ressaltar aqui que é importante que a gente traga essas questões todas, né, de tecnologia, mas sem esquecer que o trabalho humano tem uma importância significativa, né? Não é que essas tecnologias vou pegar um robô e colocar no lugar do funcionário. Não, é óbvio que muitos postos de mercado, né, de trabalho, desculpa, alguns obsoletos foram extintos e outros vieram, mas o trabalhador ele sempre está ali, né, representando a parte intelectual. Então, é só mesmo para ressaltar essa questão. Eu agradeço pela oportunidade, mas de mais uma vez estar participando aqui do CEPESC, né? Na verdade, eu participei os outros anos pela Expotec e esse ano no ciclo multidisciplinar. E é isso. Ficam aí os meus contatos e se alguém tiver uma dúvida. Muito obrigada, Márcia, pela sua apresentação. Eu gostaria de parabenizar a todos, né? Excelentes trabalhos, e o quão é importante nós discutirmos essa questão da tecnologia, trazer isso mais próximo do público em geral, porque a tecnologia permeia todo o nosso ambiente e muitas vezes a gente não se dá conta, né, do quão envoltos nós estamos. Muitas coisas que aqui foram apresentadas na minha infância era algo assim futurista, algo que nunca pensaria que eu vou na fase adulta ver essa ou aquela tecnologia. Então, muito obrigada. E agora eu abro a mesa, caso alguém tenha perguntas, algum questionamento, ou caso algum dos apresentadores queira, né, concluir mais alguma observação sobre o seu trabalho, por favor, fiquem à vontade. Nenhum dos convidados tem perguntas? Podem escrever no chat se quiserem ou abrir o microfone e perguntar. Oi, Viviane. Então, eu gostaria, na verdade, de fazer um comentário em relação à minha apresentação, que muito se complementou com a do professor Armando, né? Então, assim, a questão toda da automatização e dos robôs é extremamente importante, como no início eu falei, né, eu ressaltei que a tecnologia está em tudo e a gente realmente se pergunta, mas tem isso tudo e onde isso tudo está sendo aplicado, né? Então, eu até parabenizo o professor pela apresentação, porque a gente às vezes não pensa, né, muito na questão dessa tecnologia, né, tá assim apresentando dessa forma nos centros urbanos.
Por enquanto é mais isso, né? Para complementar a apresentação mesmo. Obrigada. Gente, no momento que vocês estavam apresentando, eu comecei a fazer algumas identificações, né, do trabalho de vocês com a nossa rotina e tive algumas curiosidades, né, quando, por exemplo, no seu trabalho, quando você vem falando desse aproveitamento do material PET na construção civil, essa questão do gás carbônico, né, e todo esse material. E para a população, a maioria da população em geral, isso é algo que está muito distante, né? É bom aproveitar momentos como esse para conhecer um pouco mais essas questões desse aproveitamento, né, dessa evolução dentro da construção civil. Quando o professor Armando veio com a questão da automatização dos centros urbanos, veio-me automaticamente quando mostrou a tela, porque eu atravesso a ponte Rio-Niterói e os painéis disponíveis ali, com as informações de tem um carro quebrado à frente, né, fluxo intenso, o quão isso é facilitador da nossa rotina, né, da rotina do motorista, ou até mesmo daquela pessoa que está dentro do ônibus que já pode entrar em contato com o seu chefe e avisar, olha, tá com problema, vou demorar um pouco a chegar, né? A gente tem essas facilidades. Eu fiquei bem curiosa quanto a essa questão das câmeras nos túneis, porque tem alguns túneis no Rio de Janeiro, aqui, lá pela Zona Norte, que eu acho meio pavorosos, e a questão das câmeras para identificar um carro quebrado e já pedir socorro, né? Eu acho que é muito importante. O professor Tito, quando ele traz essa questão da fibra ótica, e o quão aumentou a demanda, né? Que a gente para perceber, porque eu estou trabalhando da minha casa, eu aumentei o pacote da internet da minha casa e eu preciso urgentemente que tudo funcione. E às vezes trava e cai, aí dá desespero. E a gente não pensa no quão grande é o volume, quantas mil pessoas estão acessando essa rede de informação ao mesmo tempo, né? E a Márcia, quando ela traz essa questão dos softwares, né, de gestão, de gerenciamento, e eu fiquei muito apaixonada por essas soluções de ergonomia, o quão isso melhora a vida do trabalhador, né? Todo esse rol de tecnologia